Boa noite, vamos lá, pessoal, para a nossa super live de hoje. A gente fazendo um modelo diferente hoje, procurando bater um papo descontraído, como a gente nunca tinha feito antes nas nossas lives aqui na nossa igreja. A gente vai bater um papo aqui com a queridíssima pastora Dani Favato. Vou chamar ela aqui. Vamos lá, transmitir ao vivo com a Dani Favato. Pastora Dani que está plantando uma igreja aqui na Barra da Tijuca. Olha ela aí, tudo bem, querida? Olá! E aí? Até que enfim, pastor. Até que enfim, até que enfim, até que enfim, é verdade. A gente estava ensaiando esse encontro virtual já há um tempo já, né, Dani? É verdade, é verdade. Conseguimos. Conseguimos, Prazer conseguimos. estar falando com você. Prazer, Prazer. prazer é todo nosso, Boa minha noite irmã. para todo mundo aí. O Everton aqui já entrou aqui. Você sabe Que que o bom. Everton é meio a meio, né? O Everton é meio a meio Exatamente, nossa exatamente. casa e meio a meio livres, hein? Já estou pegando Que metade do Everton bom, aí. que bom. Tem que ser assim É, mesmo. Nós somos um Everton, corpo. amém, isso mesmo. O Everton é amigo de longa data. Amo o Everton, um Ele beijo, meu falou. irmão. Aliás, ele que intermediou nossa conversa, né? Ele que intermediou. Você sabe, pastora, que tem uma outra pessoa que nós temos que é amigo nosso em comum? O Bernardo. Ah, é? Ah, o B! Sério, só gente Bernardo. boa, hein? Bernardo é mais do que um amigo, é irmão. Bernardo é irmão, irmão, Gente, o irmão. Bernardo, a família dele, eles são incríveis, Bernardo, eles nos Mariana e Benjamin, um ajudam. beijo. Exatamente, eles nos ajudam, o Bernardo nos ajuda, a Mari cede o Bernardo pra gente, domingo, no terceiro domingo, e ele faz, assim, ele que pregou domingo retrasado, e ele Legal. também é de outra, né, a igreja, Ele e é da mesmo igreja do assim nos Daniel, ajuda. igreja presbiteriana do Recreio. Exatamente, Igreja Presbiteriana do Recreio. Eu É verdade. cresci na presbiteriana, né? É Cresci na mesmo? presbiteriana. Como é que conta É, eu essa sou da história aí? presbiteriana, Da onde? da Ilha do Governador. E minha mãe já Ó, entrou aqui, o pessoal da nossa casa aqui tá olha entrando. aí, legal, um beijo aí pra todo mundo. É, Você era lá então, eu cresci, da Ilha do Governador, da igreja presbiteriana da Ilha do Governador. exatamente, cresci na Igreja Presbiteriana, fui Uhum. presidente da UCP, da UPA, Então, sempre fui. MP de tudo. O MP não deu tempo, porque eu casei, saí antes. Ah, entendi. Aí fui morar fora, não deu tempo. Mas eu nasci na presbiteriana, né? Eu vim, meu Uhum. berço é presbiteriano. Então Uhum. eu participei de todos os acampamentos, e até Uhum. como presidente da UCP, né? União de Crianças Presbiterianas, Uhum. e da UPA. Então eu sempre fui muito ativa. E minha base é presbiteriana Legal. também, né? Você é o que a gente chama de presbiteriana raiz, de nascença, né? Raiz. Exato. Eu sou Exatamente. Nutella. Eu sou Presbiteriana. Nutella. É Nutella? Eu sou Nutella. Porque eu fui criado. É porque é o seguinte, eu fui criado na Assembleia de Deus. Na Aí, Assembleia de Deus? minha mãe é pastora da Assembleia de Deus, meu pai era pastor da Assembleia de Deus, Que meu irmão é bom! pastor da Assembleia de Deus, minha irmã é pastora da Assembleia de Deus e eu sou pastor da Igreja Presbiteriana. Pronto. Que Tudo é o maravilha! céu, lá em casa é o céu, todo mundo junto. Que Não maravilha! é? Legal, muito Muito! bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Aí você Querida, depois que foi presbiteriano, depois que você foi pro com outro lado. exatamente, com 24 para 25 anos, eu fui para a Igreja Presbiteriana. Ah, Fui, ah, eu desde sempre me sentia vocacionado, né, ao Sagrado Ministério. Achava que ia ser pastor da... É engraçado isso, porque quando eu era da Assembleia de Deus, eu sempre tive uma clara noção da minha vocação pastoral. E os meus que amigos da legal. Assembleia de Deus sempre diziam assim, não, Alex, você não vai ser pastor aqui não, porque você não tem jeito de assembleano. Você teve um... Leandro. eu era líder dos adolescentes e um dos conselheiros da época, né, chegou para mim e disse assim, não, Alex, você vai ser pastor, mas você vai ser pastor na Batista. Naquela época estava muito na moda de comunidade, né? A comunidade Comunidade, evangélica, né? Tava muito na moda. Não, você vai ser pastor de igreja batista, de comunidade, da Assembleia de Deus, não. Aí beleza. Aí passou muitos anos, eu fui para a igreja presbiteriana, então Deus me chamou para o Sagrado Ministério, fui para o seminário. Aí cheguei no seminário, o Aham. pessoal falava, pô, Alex, você não tem nada de presbiteriano, cara. Você não tem jeito nenhum de presbiteriano. Mentira! Até hoje o pessoal fala, você não parece muito presbiteriano, não, Alex. Jura? Até misturado, um pouquinho de Eu sou cada coisa. exatamente, eu sou um Eu pouquinho, um também cadinho de sou, eu cada não coisa. sei o que eu pareço, não. Eu sou meio misturada. Eu sou meio misturada. Então, às vezes eu me sinto presbiteriana, às vezes eu não me sinto. Eu sou um pouquinho. Um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de Legal. cada coisa. Legal. Para quem está assistindo a gente aqui hoje, a Dani é pedagoga, pedagoga, teóloga, crossfiteira,
pastora da igreja, pastora e fundadora da igreja Nossa Casa. Ela é diferentona, empresária do ramo escolar, mãe de 2 filhos e serva do Deus Altíssimo. Resumi Ufa! bem, né? Resumi mesmo, resumiu. E, Legal. gente, e ser humano. Ser Ser humano. humano, gente como a gente, que depende de Deus. Amém. Glória Depende a da Deus. graça de Deus o tempo todo. Glória a Deus, Sem glória a Ele. Deus. Dani, me responde uma coisa, pastora Dani, né? Eu queria, antes da gente Não, começar aqui a nossa pode chamar conversa, de Dani. então pode me chamar de Alex também. Eu queria ler Tá bom. um texto bíblico, que eu acho que vai ter muito a ver com a nossa conversa. Eu estava, um pouquinho antes da gente entrar, eu fiz uma oração aqui, e esse texto veio muito, muito claramente ao meu coração, né? É o texto de João 4, 23 e 24. É a conversa de Jesus com a mulher samaritana, né? Que fala do local da adoração, e tem como vai ter, a gente vai falar sobre espiritualidade, né? Jesus vira para ela e diz assim, mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem no Espírito e em verdade. Amém. 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 Dani, me conta uma coisa, querida, como é que foi essa sua chegada, sua jornada até a Igreja Nossa Casa? Então, eu cresci na presbiteriana, né? Sempre fui. E quando eu fui morar fora e voltei, quando eu vim morar na Você Barra morou depois de onde, um tempo. pastora? Eu morei em Valência, na Espanha. Eu morei na Espanha, eu viajei um tempo. E depois eu sempre vinha para Barra, meu pai tinha apartamento aqui, mas só para visitar, porque eu era da Ilha do Governador. Nasci em São João de Meriti, sou do subúrbio, fui para a Ilha do Governador, depois morei fora, voltei, e a gente sempre vinha final de semana. E depois, quando eu me casei, eu vim morar na Barra. Depois que eu voltei da Espanha, eu vim morar na Barra. Aí eu comecei a frequentar uma comunidade. Mas assim, eu sempre fui muito ativa. Eu amo a Deus, sabe, Alex? Eu tenho uma. Eu descobri desde cedo a minha intimidade com Deus. Eu tenho o meu jeito de falar com Deus, a minha experiência com Deus. Até falei esses dias, eu gravei que às vezes você saber todo o conteúdo bíblico, né? Eu estou estudando outras religiões agora, assim, aliás, sempre fui, mas agora terminei o islamismo. E aí eu fico impressionada como que cada um tem a sua fé, né? É muito louco isso, pastor, porque a gente pode ler um livro e ser assim, tô lendo o Alcorão, então assim, o livro, para mim, não passa de um livro, né? Porque eu sei da minha confissão, mas eu estou estudando junto com um senhor, né, que é da área. Para ele, ele teve experiências com aquilo, então para ele aquilo é um livro sagrado. A Bíblia, para ele, é um livro, né? O Alcorão atualizado, é um livro qualquer. Para mim, ela se tornou a palavra de Deus pelas experiências que eu vivi com Deus. Porque não adianta também a gente saber a Bíblia de cabo a rabo se a gente não tem experiências, sabe? É muito mais importante a gente ir descobrindo Deus. Você tem a escritura, mas não tem a revelação, né? Exatamente. Aí fica só a escritura, fica uma coisa muito, muito rasa. A experiência fala muito mais forte, né? A minha confissão, ela não é mexida porque eu tenho uma experiência. Eu sei quem é Deus. Então, eu sempre tive essa experiência, sempre busquei. A minha mãe, eu sempre escutava ela falar, Jesus, seu lindo, sempre tratou Jesus muito de pertinho. Sua mãe presbiteriana. É presbiteriana. Chamando Jesus, seu lindo. Seu lindo, ela é bem zen, sabe? Minha mãe também, ela tá comigo na nossa casa, ela é bem zen, assim. Legal. Jesus, seu lindo, eu te amo. Então, eu sempre escutei aquilo. Vera Pavassi, tá aqui com a gente. Ah, legal. Ela é pastora também, ela é pastora de pastorear, o chamado dela é cuidar, capelania, ela adora essas coisas. Glória a Deus. Jesus, seu lindo, eu cresci com isso, então eu sempre busquei a minha intimidade. E ao longo da minha infância até a adolescência, eu descobri coisas com Deus, pequenos milagres, que para mim eram enormes, de baixar nota na escola. Deus fez isso para mim, sabe? Passar de ano. Então, eu sempre tive isso. E eu sempre tive muita curiosidade. Eu sempre, não é discutir, mas eu sempre falava
com meus pastores, que hoje o pastor reverendo Luneta, ele vai muito na nossa casa, lá na igreja, na minha igreja, foi meu reverendo Uhum. quando eu tinha 9 anos. Muito lindo isso, né? Lá na ilha. Lá na ilha. Lá na ilha, exatamente. Uhum. E ele acompanha a nossa casa, vai pregar na nossa igreja agora Legal, e fica legal. Não todo conheço. orgulhoso. Então, é muito Poxa, legal isso. Depois eu vou marcar ele aqui, que ele tem vamos. Instagram. Ele e a esposa Legal, dele. legal. E eu sempre perguntei, sempre questionei muito, porque eu tinha o meu jeito de ver Deus, de Uhum. enxergar Deus. Que era Uhum. além de cuidar do boquinha com que fala, cuidar do olhinho com que vê. Essas músicas me apavoravam e não Uhum. representava Deus para mim. Então eu fui buscando a minha experiência e fui crescendo nisso e fui vivendo a minha vida, acertando, errando, casando, separando, né? Eu me separei, tendo Deus, sabe, Alex? Porque eu não acredito nessa coisa. Eu estava desviado, então eu fiz, eu errei, então eu errei. Cara, eu nunca me desviei. Eu amo a Deus. Eu fiz Aleluia. escolhas na vida. Eu fiz Uhum. escolhas na vida e algumas certas ou erradas. Assim, a gente está tentando. E como eu comecei muito nova, a imaturidade é maior. Então, a probabilidade de errar é É bem maior. maior também, Verdade, né? verdade, verdade, É bem verdade. maior. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai errando menos, né? Então, Uhum. assim, eu fui tomando rumos na minha vida que eu sempre tive Deus. Tava ruim, mas eu não largava Deus de nenhum jeito. E aí casei, me separei, enfim, casei, separei de novo, e eu fiz teologia, e eu casei meu último casamento, o meu ex-marido era pastor, e eu sempre tive grupo em casa, sabe? Grupo de mulheres, Uhum. porque eu queria falar de Deus da minha maneira. Uhum. O meu chamado, na verdade, a minha vocação, às vezes até me vejo assim, ai meu Deus, eu vou ficar na igreja, quatro paredes, eu não me vejo assim não, sabe, Alex? O Uhum. que eu gosto é de lançar sementinhas, ser uma facilitadora. As pessoas, eu gosto de estar em todos os lugares, com Uhum. tudo quanto é gente, porque de alguma maneira Deus se mostra ali. Uhum. Eu gosto disso. Eu até contei uma coisa domingo passado que eu preguei, que eu malho numa academia super conhecida aqui na Barra, e aí já malho há um tempo. Da Bruna, né? E Da Bruna, isso, né? isso. Você conhece? Conheço, conheço, Ah, conheço. maravilhoso. Ah, aí o professor, eles botaram fizeram um grupo novo ia ser rolar um churrasco. Aí me botaram no grupo, só tinha eu e mais duas meninas. Aí eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Só tem eu, porque eu não conheço ninguém, tal e tal. Aí eles falam, a pessoa, né, que é o responsável do grupo falou, Dani, a gente te colocou para dar uma neutralizada no ambiente. Eu adorei isso. A atmosfera vai mudar quando você chegar. As Amém. pessoas são novas. Então, assim, a gente precisa dar uma neutralizada. Aí vem energia boa, aquelas coisas, aqueles assuntos, sabe? Sim. E que eu achei o máximo. Eu achei um elogio, que eu falei, cara, é isso. É Uhum. isso que eu quero ser na vida do outro. Eu quero estar em todos os lugares sem restrição e, de alguma maneira, ser sal. Porque eu não nasci para ser sal dentro da igreja. Eu não Sim, nasci. sim, sim. Eu nasci para ser sal no mundão, assim, no mundão, que as pessoas, na vida, na Eu sei, vida, entendi. Uhum. entendeu? Então eu casei com meu ex-marido e eu fiz teologia e falei, eu era da Pastor Wander do Recreio, aqui na Então, Barra, deixa eu só no te fazer um Recreio. parêntese. Ah, Uma vez eu ouvi alguém, você falou agora, me lembrou isso. Que, na verdade, o Vander chegou para vocês e disse assim: olha só, a Dani tem um grupo que segue ela. Vocês têm que começar um é, trabalho de vocês, porque isso, a Dani já pastoreia, já. É isso. fato isso? É verdade, é Você falou, verdade. agora eu lembrei disso. Isso, ai, que legal, é isso mesmo. Assim, eu comecei um grupo de mulheres só para falar de Deus da minha maneira. Falei com o pastor Wander, avisei, que não era um PG que eles tinham, que eu não queria nada disso, era só falar da minha maneira. E eu comecei a fazer, só que foi crescendo absurdamente, assim, graça de Deus mesmo, pessoas de todas as confissões, que é o que eu gosto também, sabe, Alex? Eu Uhum, gosto de interagir, porque como eu não estou uhum, ali para converter ninguém, que é o Espírito Santo que faz, eu estou ali para uhum, agregar, para andar uhum, junto, para ser uma facilitadora. E foi uhum, crescendo até que eu chamei o meu ex-marido, que era atual, e a gente começou a fazer junto, e a gente uhum, fazia uma terça e domingo a gente mandava todo mundo lá para a PIB do Recreio. Só que uhum, começou a ficar grande demais, as pessoas começaram a querer ficar o tempo todo, né? A maioria era mulher, depois começaram os namorados, maridos, mas eram mulheres.
E aí a gente foi conversar com o pastor Wander, e o pastor Wander falou assim, cara, não, exatamente o que você falou, e ele falou assim, eu podia dar um ministério aqui, um dia para vocês aqui, só que eu ia matar o chamado de vocês. Porque tem Uhum, pessoas que vão até vocês que não vão até mim. Eu achei isso de uhum. uma hombridade no meio Você fala com religioso. um Então, público, né? Não, e você fala com um público muito próprio que nenhum de nós, eu como pastor presbiteriano, não falo, não consigo, não tenho essa linguagem, é, não consigo, não tenho essa exatamente. penetração, né? Cada um tem um chamado, né? Cada um tem e isso é muito bom, porque tem lugar para todo mundo. A gente não está aqui para Uhum. competir. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. É Eu creio verdade. nisso. Uhum. De verdade. Uhum. E eu, não, eu vivo isso. Eu não só falo, que as pessoas, a maioria fala, não, somos um, mas não vivem. Não vivem. É uma guerra contra outra igreja, tá? Sabe? Podia todo mundo se unir, Uhum. mas enfim. Eu sei que tem as questões financeiras, mas podia ser fazer de uma coisa de uma melhor maneira. Podia Então, ser o pastor diferente, Wander né? foi. Podia ser diferente. Não tenho a fórmula também, não, mas podia ser. Aí, eu tô tentando fazer a minha parte, Uhum. né? Tô tentando. Aí eu fui e ele falou: vocês têm, eu abençoo vocês. E a gente foi e abriu a Soul, né, a igreja, e começamos lá com as mulheres, e aos poucos foram chegando outras pessoas e fomos crescendo. E aí eu me separei, né? Fui pega assim de surpresa. O meu ex-marido quis ficar com a igreja, porque não tem problema, porque realmente é o que eu falei. Eu Uhum. nem ainda me vejo dentro de uma igreja, Alex. Eu digo assim, eu amo igreja, eu amo, mas assim, é muita responsabilidade. Sim. Eu não tô lá, eu sou professora, eu dou aula, mas eu não tô dando aula, eu tô falando de Deus. Uhum. Entendeu? A questão não é falar, eu sei a Bíblia, eu sei Uhum. as histórias da Bíblia, mas a questão não é contar a história. A questão é mexer no mundo espiritual, natural e falar Uhum. de Deus. É uma coisa bem diferente, né? Uhum. Então, eu falei tudo bem, eu estava fora do Brasil e com a minha família e voltei, enfim. Só que aí as pessoas começaram a me procurar de novo. Eu falei, cara, o outro é famoso, já tem negócio, deixa lá, sabe? Eu vou seguir minha vida. Uhum. Não, mas Dani, a gente quer te ouvir. Eu até fui bem sincera, eu não tenho nada para falar. Eu tô oca, não tenho nada para falar. Não tem nada, tô nem um pouco espiritual, Passando ainda briguei com ela assim. por um momento conturbado, complicado, difícil, né? Exatamente, eu não tô afim de falar nada, inclusive, tá. Mas o pessoal começou a falar, ai, tudo bem. Aí comecei a fazer reunião, elas estão até aqui com a gente. Ah, Voltei a fazer legal. reunião, voltei a fazer as reuniões e foi crescendo. E estava na casa de uma pessoa e eu tava ficando incomodada, né? Porque é, família, aquela coisa toda, eu sei o que é, porque eu sempre tive reunião na minha casa, durante 5 anos teve reunião na minha casa. E aí eu falei, gente, não tá dando mais. Ah, vamos alugar um lugar. Eu falei, Deus me livre. Teve problema de dinheiro na outra igreja, enfim. Eu falei, Deus me livre, não quero saber Tô disso. fora, né? Tô fora, eu quero falar. Deus não vai falar pra gente alugar um templo assim, assado, porque nós somos o templo do Espírito Santo, sabe? Eu acho Amém. que tem que ter uma coisa, até coerência nisso. Uhum. Tem que ser confortável, ok, pra gente. Mas a casa de Deus somos nós. O banco é pra gente, o ar-condicionado é pra gente, não tem nada, né, Uhum. pra Deus, assim, né? Claro, claro. Aí eu fui, não, nem pensar, nem pensar. Aí a Belzinha tá até aqui, conseguiu um lugar irrisoriamente em conta, barato, que eu não tive como argumentar. Eu não Foi tão tive boa a como porta que argumentar. Deus abriu que não tinha como dizer não, né? Não teve como dizer não. Não Uhum. teve como dizer não. E aí foi, e a gente começou as reuniões. Nós começamos as reuniões sem pretensão, Foi e esse ano que aí começou? surgiu. Foi ano passado. Esse ano, agora em agosto, faz um ano. Legal. Caraca, já. Uhum. Um ano. Mas assim, Alex, a gente está bem devagarinho. Eu assim, confesso que esse ano que passou foi um ano de aceitação para mim, sabe? Porque, Uhum. podia estar assim, assado a igreja, mas assim, foi muita novidade para mim. Uhum. Era muita responsabilidade. Então, assim, eu estava me adaptando com a ideia, me Uhum. adaptando, me encaixando com a ideia de estar à frente de uma igreja e sozinha. Embora eu tenha mulheres, principalmente guerreiras comigo, que levantam o mundo, quem está lá dando a palavra sou eu. Entendeu? Uhum. Apesar de ser minha mãe de pastora, está do meu lado, cara, as mulheres são maravilhosas, mas assim, sou eu que estou lá.
Uhum. Então, é muita responsabilidade. Então, esse ano que passou, eu fiquei foi um ano de adaptação, que eu orava para ninguém ir, só eu mesmo. Eu orava. Não manda não, Que senhor? eu sou dessas. Eu sou dessas. Não, vamos, ninguém mais vem. Senhor, paro, acabou isso, acabou essa palhaçada. Eu vou viver minha vida de outro jeito. Não quero que ninguém vá hoje, Senhor, que ninguém vá hoje, mas sempre ia. É igual quando eu vou em algum lugar, Deus, eu só vou no salão e vou voltar. Não quero falar com ninguém, não quero falar de você, não quero. É quando eu vou, tô lá eu orando, tô eu, meu Deus, não me larga, sabe? Uma coisa assim. É natural, né? Gente, é natural. Então, assim, eu sei que é, mas eu fiquei relutando. E aí, eu tô aceitando ainda, porque é muito difícil, Alex. Eu sou sozinha, sim, eu sou uma mulher sozinha. Seria muito mais fácil se eu tivesse um pastor do meu lado, um marido do meu lado, um casal, como eu oro. Agora chegaram, tem um casal do Ministério São Ágape, a Luciana, o pastor Estevam, que, cara, estão Uhum. comigo domingo lá, compraram a ideia. Então, eles são de Niterói, eles vêm todo domingo. A Caraca. gente tem gente, e nossa igreja também tem gente da Pavuna, tem gente de Niterói, tem gente de Caxias, é bem misturado, eu adoro, porque eu sou uma É. mistura só, não é Lá na igreja bairrista, não, também. Lá na igreja a gente vai de também. São Gonçalo a Vargem Grande. A gente tem Ah, que um. Vargem Grande, pertinho É, de mim! Ai, que é, delícia! Que é. delícia! Então, eles estão lá comigo, mas assim, ainda sou eu Uhum, a cara da igreja, sabe? uhum. E isso me apavora um pouco, porque é muita Porque responsabilidade. você nunca esteve nesse papel e sempre teve alguém com você, né? Exatamente. Embora no outro papel eu também era pastora, eu pregava, né, Uhum, direto, enfim, e eu cuidava até mais da estrutura, da parte burocrática, mas eu tinha alguém, é sempre mais confortável você ter alguém para dividir. uhum, E agora eu não tenho, né? Eu sou sozinha. E eu também, além de ser sozinha, eu não sou muito igual a todas as pastoras. Eu sou um pouco diferente. Eu tenho uma Você vida é diferentona, é, né? Você é diferentona, porque diferentona. eu, eu não tenho uma vida nos padrões assim exigidos ou visto como melhores, sabe? Então isso também é ruim, porque eu tenho que ser responsável, eu estou assumindo uma responsabilidade e ainda tenho que, mal ou bem, não que eu precise disso, mas a gente vive num mundo que eu acabo tendo que provar que eu posso, sabe? Porque não, mas Uhum, ela é assim, mas ela uhum, já separou, mas ela casou de novo, mas ela uhum, malha, mas ela uhum, sai com gente do mundo. Olha ali, mas uhum, ela tá escutando música do mundo, mas sabe? uhum. Aí você fica uma coisa que é uma missão, que é uma coisa que deveria ser leve, acaba se tornando um peso. Uhum. Eu E vi se eu você outro tivesse um dia. parceiro, ia ser muito mais fácil. Eu vi você outro dia comentando que alguém comentou alguma coisa do tipo, "Ah, mas espera aí, tem hora que você fala de Deus, tem hora que você posta malhando, tem hora, não foi? Fazendo TikTok, Isso, uma coisa assim, não foi. foi? Foi. É porque, assim, eu vivo uma vida sem prateleiras, sabe, Alex? Então, Uhum, a minha espiritualidade está em tudo. Tá numa saída para jantar com os amigos, uhum, no CrossFit. Eu não consigo separar o que é sagrado e o que é profano. Para mim, tudo é uhum. sagrado, porque É em tudo eu verdade. dou glória a Deus. Amém. Sabe, eu escuto Uhum, uma música do mundo que eu não aguento, uma música do uhum. mundo, eu falo, cara, é Que na divertida, ou verdade, então, essa história de música do mundo e música da igreja é pecado, isso não existe. Tudo é de Deus. Toda é, boa arte vem de Deus, né? Todo dom perfeito vem do Pai exatamente, das Luzes. exatamente, mas as Uhum, pessoas têm eu acho que elas reproduzem o que elas escutam, sabe? Por isso que eu gosto de estudar as outras religiões, justamente para não ser mais uma que reproduz o que eu escutei. uhum, Até como uma líder, eu quero ter consciência do que eu estou falando. Ah, os uhum, muçulmanos são isso, assado. Calma, quem falou? uhum, O que que é? uhum, Né? Então, uhum, assim, a gente está num mundo tão globalizado que eu estou estudando, eu tenho um amigão meu uhum. que mora lá. Então, assim, ontem eu fiquei a noite inteira tirando dúvidas com ele, Perguntando. perguntando. Uhum, E não é porque é justamente para gerar em outro uma fé sadia, uhum, ter gente equilibrada em Deus, que sabe uhum, viver. Então, todo dom vem de Deus, é o que eu acredito. Às vezes, assim, quando eu escuto uma música
de Deus, às vezes eu falo, cara, essa música não me representa. Não Não tem, tem de Deus, não. Essa música não é de não Deus, tem não. de Deus, Eu acho que essa não. música, É, eu acho que essa exatamente. música é do mundo. Eu acho que É essa do música é do mundo. mundo. Então, as pessoas confundem. Então, você tem que ser assim, tem que ser assado. Eu sou do meu Uhum, jeito. E assim, eu várias vezes falo, uhum, cara, Deus, eu não sei, você é muito estranho. Eu sou uhum, diferente de um monte de gente. Então, não é pra. Como é que o senhor consegue me usar? Como é que aqui eu tô no final, tô orando pra uma pessoa? uhum, Mas assim, eu tenho o meu jeito. Foi o que você falou. Eu atingo pessoas que outras pessoas não atingem. Outra uhum, pastora não ia malhar lá na academia da Bruna. uhum, Não uhum, ia, porque ia se uhum, misturar com sei lá o que lá, que tem fulano, uhum, tem. Não ia, não é? Mas assim, eu tô lá e quando alguém tá ruim, para quem que eles pedem oração? Para mim, uhum. E isso é entendeu? maravilhoso, né? Isso é Isso é maravilhoso. maravilhoso. Isso é Agora, maravilhoso. Dani, Isso é o que eu quero. legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava falando da sua trajetória até a nossa casa. Vou chamar a igreja de nossa casa só. Não vou chamar igreja nossa casa, Isso. nossa casa. Na Até nossa a casa nossa, mesmo. isso, até a nossa casa. E de repente você começou em agosto, né? E quando chegou em março, a gente entrou na pandemia e, consequentemente, aliás, um pouquinho antes na pandemia e, consequentemente, a quarentena. O tema do nosso bate-papo aqui é espiritualidade em meio à pandemia, né? Que dá pano para manga. A gente estava falando exatamente, eu li Isso. até o texto de João 4, 23 e 24, exatamente sobre essa Uhum. questão do local de adoração, né? A gente acha que a igreja é o templo, né? As paredes, né? Ali é a casa de Deus. Ali não é a casa de Isso. Deus. Para você que está Não assistindo é a casa de gente, Deus. deixa eu só te falar, contar um segredo. Não fala, aliás, não fala não, fala para um monte de gente. Você que está Fala assistindo a para gente. todo mundo. Fala para todo mundo. Ali não é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Como é que Exatamente. foi para você e para a comunidade esse tempo de quarentena, de isolamento, de não poder fazer culto presencial? Como é que foi isso? Como é que você lidou com a sua comunidade e também a sua própria espiritualidade? Porque a espiritualidade também se dá em comunidade, né? Isso, é verdade. Então, nós somos muito unidos, a gente se vê muito, a gente vive uma vida fora igreja também, que é o que eu acredito, uma vida social junto com a vida espiritual, se tiver como separar, mas a gente vive isso, Uhum, tudo muito, muito junto e misturado. E a gente começou em menos de um ano, né, nós tivemos que fechar, só que assim, foi muito tranquilo. A gente, por exemplo, até financeiramente, porque o nosso custo é baixo. uhum. Então, eu fico pensando até nos pastores, por isso que tem que ter muito cuidado, porque custos altos fica uma loucura, você não Lá dorme. na igreja mesmo, a gente está passando por uma dificuldade financeira por causa disso. E eu conheci pessoas, Imagina. vieram comentar comigo de igrejas que fecharam. Que literalmente É, fecharam mesmo. Assim, não tem como continuar e exatamente. fecharam. Não tem como. Pois Uhum. é, eu fico. Isso me preocupa muito. Então,